Quem é o Rubens além da medicina? Da onde você veio? Conta um pouquinho da sua história. Então, o Rubens é nascido em Ribeirão Preto, tive minha infância toda em Ribeirão Preto, até meus 15 anos. Tenho 2 irmãos, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Perdi meu pai muito cedo, eu tinha só 2 anos, acabei não lembrando. Minha mãe, foi pai, foi Porto Seguro, foi tudo. Um cara extremamente apaixonado por futebol, sempre era o sonho, era ser jogador de futebol. Não tinha o sonho de ser médico, eu passei, talvez, até o dia que eu passei no vestibular sem saber se eu queria ser médico ou não. Meu pai foi médico, meu avô foi médico, vim de uma família de médicos. Tinha um pouco de uma cobrança em cima da gente, tinha que ter alguém médico na família, tinha que ter um Nicolete médico. Eu sempre me esquivei muito disso, até que o destino acabou trazendo aí para a medicina, acabei me encontrando nisso. Mas é isso, eu sou um menino veio de Ribeirão Preto, cheio de sonhos, cheio de vontade, cheio de traumas, cheio de sonhos. E acho que para falar quem sou eu é complicado a gente falar da gente. Quem são suas referências na vida e no esporte? Para falar um pouco das minhas referências, né, acho que eu vou um pouquinho da minha história. A família da minha mãe de Bragança Paulista, do meu pai de Ribeirão Preto. Quando eles casam, eles vão morar em Ribeirão, que era só a família do meu pai. Quando minha irmã tinha 4 anos, eu 2, meu irmão 1, meu pai acabou falecendo. E todo mundo sempre falou para minha mãe, volta para Ribeirão, né? Sua família está aqui, seus pais estão aqui, seus irmãos, toda a sua família. Minha mãe só tinha 29 anos. E ela não achou justo com o meu avô, sogro dela, né? Não era o pai dela, que tinha acabado de perder o filho, ela tirar os netos dele, entendeu? Então acho que referência não tem como não ser ela, que talvez assim, no momento de maior dor dela, ela pensou na dor de um pai que perdeu o filho. Então referência assim, de vida, com certeza minha mãe. E referência profissional, mesmo não, talvez assim, não convivendo, porque o meu avô, né, que acabou representando muito meu pai durante uma parte da minha infância, né, ele também faleceu, eu só tinha 10 anos, mas foi muito vivo na nossa vida, fez um papel de pai assim, gigantesco. Então acho assim, se eu for pensar na minha profissão, eu com certeza minha referência é o meu avô, que foi um médico muito reconhecido, um médico de muito sucesso, que todos gostavam muito. Então acho que assim, referência na vida minha mãe e profissional meu avô. E uma referência no esporte? Na verdade, assim, referência no esporte, eu tenho algumas pessoas que são meus ídolos no esporte, né? Um cara o Senna é um cara que com certeza eu tenho como um grande, talvez o maior ídolo que eu tenho assim no esporte. Todo mundo fala, mas você era muito novo, né? Quando o Senna morreu, eu realmente tinha 8 anos só. Mas eu acho que o Senna marcou muito a vida, assim, né? E tudo bem, marcou a vida dos brasileiros, mas para mim ele marcou momentos da minha vida, sabe? Momentos com meu avô, momentos... Então, assim, além dele ser tudo isso que ele foi, eu acho que ele marcou minha vida pessoal, assim, sabe? Quando eu resolvo colocar arte na clínica, assim, para muitos, eu acho que quando você consegue chegar num período que você enxerga a arte de forma, não só como um quadro bonito, uma escultura bonita, algo, você tenta enxergar o que tem por trás,
eu acho que é ali que você começa a entender o que é arte de fato, sabe? E às vezes tem um quadro do Senna, não é só porque é o Senna, porque todo mundo gosta, porque para mim ele tem uma história muito grande por trás, assim. Traz uma memória, traz coisa que me faz sentir bem, entendeu? Então acho que do esporte, talvez assim, o Senna é a minha grande referência. Você falou um pouquinho na introdução sobre a medicina, né? Como você chegou, que não era uma coisa que você estava pensando, almejando e tudo mais. E quando foi o momento que isso mudou e que você falou, a medicina para mim vai ser um propósito? Então, eu nasci, cresci achando que eu ia ser jogador de futebol, né? O sonho aí talvez de 99% dos meninos aí. Fui atrás dos sonhos, vivi um pouquinho daquilo, de uma forma bem discreta, mas acabei vivendo um pouquinho daquilo. E meu pai fez medicina em Bragança Paulista, minha mãe é de Bragança. E teve um período da minha vida que eu acabei convivendo muito com uma turma de Bragança e acabei conhecendo muito médico que morou com meu pai na República, que era amigo do meu pai, que encontrava e eles me abraçavam e se emocionavam. E ali foi um momento que eu não sei, assim, eu não consigo falar, tipo assim, quando que foi, eu sei que aconteceu. Eu sei que cheguei minha mãe e falei, vou prestar um vestibular de medicina. Ela meio que não acreditou muito, né? Sempre foi aquele menino que ia para a escola e esquecia a mochila e levava a bola. Então acho que na cabeça dela jamais seria algo assim, um médico. E aconteceu. Fui, passei no vestibular, me formei e as coisas aconteceram muito rápido. Sempre me perguntam, né, mas qual que é o que você ama fazer? Falar que amar, talvez um futebol, tá num campo de futebol que eu mais amo. Mas a medicina me fez me apaixonar, entendeu? E trabalhar agora nessa área que eu fui, sabe, de poder ajudar, essa parte esportiva mesmo, né, de performance, de emagrecimento e tudo, tá me fazendo cada vez mais me encantar e me apaixonar pela medicina. Você falou um pouco da sua trajetória na medicina e quando você criou o Instituto Nicoletti, era um sonho criar ou foi uma coisa foi levando a outra? Então, quando me formei assim, né, eu me formei um pouco mais velho, né, porque eu resolvi fazer medicina um pouco mais velho. As pessoas às vezes olham assim, Instituto Nicoletti, pô, claro, é o sobrenome dele, né? Mas eu acho que tem muita coisa por trás só de um sobrenome, sabe? É uma história, é uma trajetória, é uma responsabilidade muito grande. Não é só, tipo, escolhi, Instituto Nicoletti, Rubens Nicoletti, Instituto Nicoletti. Eu acho que é uma forma de talvez transformar num sonho, assim, um sonho de família. Foi a realização de um sonho de família. Talvez se meu pai estivesse vivo, a gente teria junto. Eu acho que foi... É mais do que só dar um nome do instituição, é muito mais do que... Tem muito além de escolher o nome e dar, sabe? Eu acho que é uma realização de um sonho. O Instituto Nicoletti é um sonho. É um sonho que eu espero, assim, que cresça muito e que mostre para muita gente aí o que tem de significado para mim. Você acha que criar o Instituto é uma forma também de homenagear seu pai, seu avô, sua família? Com certeza absoluta. Criar o Instituto Nicoletti é uma forma de me aproximar deles, entendeu? De alguma forma. Não sei a crença de que cada um acredita, tudo, mas para mim sei lá, entrar aqui de alguma forma, tá todo mundo junto. E aqui é um ambiente que você criou uma galeria de arte também, né? E você acha que a arte tem o poder de ajudar na cura, no tratamento das pessoas dos pacientes que passam por aqui? Então, como eu falei um pouquinho antes, eu acho que a arte, assim, quando você enxerga não só como uma coisa, tipo, um quadro diferente, um quadro bonito, quando você consegue enxergar que por trás tem uma história, a história de um artista,
que talvez com muita dificuldade está ali, entendeu? O artista teve um começo que deve ter sido muito difícil, e quando ele consegue, talvez num quadro assim, transmitir para você o que ele realmente quis, entendeu? Ele quer. Eu acho que é muito legal assim, quando você começa a conviver com os artistas, você percebe que é uma cabeça totalmente fora um pouco assim, sabe, do que você de fato entende de arte. Então assim, quando eu venho aqui, pô, que eu vejo, tipo um Sócrates, cara. O Sócrates foi um amigo do meu pai. Eu enxergo, claro que eu enxergo o Sócrates como um bom foi um jogador, seleção brasileira, tudo, mas para mim ele foi um amigo do meu pai. O Senna foi manhã de domingo com meu avô, entre outras coisas. Então, para mim, eu acho que se para mim ele traz um poder de cura para muita coisa, de conforto, de paz, né, de amor, eu acho que para as outras pessoas pode causar o mesmo impacto. E na área que você atende, né, com os seus pacientes, o que você aprende com eles todos os dias e o que mais te emociona quando você cria essa relação, né, médico-paciente? Hoje o maior fluxo dos meus pacientes aqui acabam sendo o emagrecimento, né, obesidade, E trabalhar com essa área eu aprendi que aquela frase que a gente tem quando é criança, gordo é gordo porque come, aquelas coisas, eu queria um dia que as pessoas entendessem que é muito além disso, sabe? É muito além disso, muito. As causas são infinitas, é tudo muito difícil, as pessoas têm seus traumas, seus gatilhos, têm os seus porquês. Hoje eu consigo estar aqui, talvez num bairro nobre de Jundiaí, atendendo pessoas de um poder aquisitivo um pouco mais alto, mas trabalhei muito em clínica popular, que eu ganhava R$30 por consulta. E foi ali que eu aprendi, de fato, do porquê. Eu atendi mulheres que foram abusadas e não quer ter corpo bonito para não chamar atenção, pessoas que passaram fome e têm medo de passar fome, então comem, pessoas que tiveram criação mesmo, um paladar que acabou sendo diferente. As pessoas que falam para mim que estão acima do peso porque comem mesmo e tá tudo bem. Então eu acho que quando a gente atende essas pessoas e você consegue realmente entrar na vida delas assim, que é um trabalho difícil, sabe? Não é um trabalho fácil. Eu tento passar para as pessoas assim que não é numa consulta que eu vou conseguir ajudar e mostrar o caminho. Não é em um mês, não é por isso que às vezes a gente faz nosso acompanhamento um pouco mais longo. Eu preciso criar um vínculo com ela, entender. Eu tenho que abrir algumas gavetas da vida dela que vão machucar, e que ela tem que estar disposta a abrir. Mas assim, quando você recebe uma mensagem, ou um paciente vem e fala que você mudou a vida, que você deu mais saúde, autoestima, que ela consegue se olhar no espelho e se enxergar, consegue colocar uma roupa e se sentir bem, consegue ter relação com o marido sem ter que apagar a luz. Eu acho que isso aí é algo que, eu fico emocionado, eu acho que para a pessoa deve ser algo extraordinário, assim, sabe? Eu acho que muda assim, a vida. Então eu acho que ajudar a medicina é para isso, entendeu? A medicina é ajudar. E o que a gente ganha é uma consequência. Você é pai de uma menina, casado, né? Eu queria saber como que a família te sustenta emocionalmente no dia a dia e o que essa família que você tem te ensinou sobre cuidado e presença. O que ela representa para você? Então, assim, eu e minha esposa, foi tudo muito rápido, a gente se conheceu, nem se conheceu, e logo já engravidou, já depois de 9 meses veio a Lisoca. Se a gente conta essa história para qualquer pessoa, a história tinha tudo para dar errado. A chance de dar errado era muito maior do que dar certo, né? Mas graças a Deus eu encontrei a pessoa que talvez, assim, não sei a religião de cada um,
Mas eu acho que é coisa de Deus. Deus colocou a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, porque falar para você que eu vou para um carnaval de Salvador com os meus amigos, solteiro, curtir, volto de lá com a minha esposa, grávida da nossa filha, e tudo mudou, né? E elas estão, na verdade, assim, eu acho que a gente sempre tem que fazer as coisas por nós, né? Mas a partir do momento que você tem filho, que você casa, nunca mais é você mesmo, entendeu? Nunca mais faz as coisas só para você, você faz as coisas por quem tá com você. Não existe mais hoje não existe mais o Binho, o Rubens, não existe. Existe... eu me torno um combo, que sou eu, Lica e Liz, entendeu? Se torna uma pessoa só da família. Então, assim... Tem uma história que, quando eu mudei para Jundiaí, eu dava muito plantão, muito plantão, porque eu precisava não ter que ir para São Paulo mais. Então eu me enfiava aqui no hospital e trabalhava. Então eu sempre saía de casa e ficava 2 dias fora. Então eu sempre saí de casa muito com mochila, com mala das costas, porque eu ia voltar depois de 2 dias. E a Lizoca na época devia ter uns 2 aninhos, por aí. E um dia eu saí de casa assim, né, cheio de mochila, cheio de mala, e eu cheguei no plantão assim, e a Lica me mandou um vídeo. Ela pequenininha assim, cheia de mochilinha nas costas. E na época eu dava plantão de pediatria, né? E aí ela chegou e falou assim, a minha esposa falou assim, onde você vai, filha? Ela falou assim, trabalhar, bebê dodói, trabalhar. E todo mundo achou aquilo o máximo. Achou, tipo, nossa. E pra mim aquilo foi, tipo, uma virada de chave na minha vida, porque assim, trabalhar é muito bom. Eu amo trabalhar. Mas eu tava perdendo aqueles momentos, porque ela me enxergava como trabalhar, beber, dói. É o papai trabalha, o papai sai de casa, e ali talvez foi um start da minha vida de que, tipo, eu preciso mudar isso, entendeu? Então, elas me ensinam que, assim, ao mesmo tempo que a gente quer dar o mundo para elas, a gente tem que estar no mundo com elas, entendeu? Então, eu acho que é isso. E que legado você quer deixar? Tanto para sua família, quanto para sua vida como médico? Tem alguma mensagem que você diria para alguém agora que está perdido, que não sabe por onde começar? Eu acho que tem um cara que eu morei 6 anos juntos, né, na faculdade, na República, e ele foi um cara genial, talvez um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. O Marcelo, né, hoje é um baita do anestesista aí. E na nossa formatura ele foi nosso orador de turma. E ele também era um cara mais velho, assim, ele era dentista e acabou fazendo medicina depois. E aí, na nossa formatura, lá quando ele estava falando, ele falou um negócio que me marcou muito, eu levei isso muito na minha vida, que ele falou assim, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem a hora certa. Às vezes a gente fica preocupado que a gente tem que 16, 17 anos, sabe o que a gente tem que fazer, prestar de vestibular, sabe o que a gente tem que fazer na nossa vida, e às vezes não é aquilo. Então, assim, a mensagem que eu quero dar é assim, que faça o que você tem vontade de
tiver que mudar, mude. Se tiver que trocar, troque. Se tiver que recuar, recue. Se tiver que dar 10 passos para trás, não é vergonha para ninguém. Não existe hora certa, não existe tempo certo. Cada um tem o seu tempo, a sua hora de fazer suas coisas. Que se você fizer com convicção, com vontade, acreditando, né, com um propósito, que na hora certa as coisas vão acontecer. Seja ela os seus 20, 25, 30, 40, 50. Eu acho que busque seus sonhos, tente, sei lá, ame sua família, respeite sua família, seja fiel aos seus amigos e te amo. Né?